Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto atual, mas puxando o link com a história, que é exatamente a questão das principais pandemias que nós tivemos na história, como isso pode ser cobrado pelos vestibulares e as provas de uma maneira geral, e mais do que um vídeo pensando nas provas, né, gente? Um vídeo extremamente importante para estudarmos a história, para aprendermos que isso não é a primeira vez que acontece e para não cometermos os erros do passado. Então vamos nessa, gente. Primeiro ponto, o que é uma pandemia? Lembrando que o novo Covid-19, o coronavírus, como todo mundo tem falado aí todos os dias e que nos faz estarmos em casa nesse momento de quarentena, né, ele foi considerado uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Gente, uma pandemia é uma enfermidade que se alastra rapidamente e se alastra rapidamente por todos os continentes. Por isso o coronavírus ele foi decretado aí como uma pandemia. Veja bem, todos os continentes do mundo, atualmente os 5 continentes do mundo, já estão sofrendo por conta do Covid-19. Então isso é uma pandemia, é muito maior do que um surto, muito maior do que uma epidemia, ela é uma pandemia, ela é geral, se alastra rapidamente. E isso tem sido o principal fator problemático do novo Covid-19, que é assim chamado por conta de uma abreviação do coronavírus, que surgiu no final do ano de 2019 lá na China, por isso Covid-19. Tá? Lembrando que a família coronavírus é uma família já conhecida de vírus, desde a década de 60, mas esse em específico, o Covid-19, ele é um novo vírus, Digamos assim, os vírus sofrem muitas mutações e esse ele é novo, por isso que causa tanto espanto e ainda não tem nada contra ele, mas já está sendo desenvolvido. Primeira coisa que vocês precisam saber então é que o Covid-19, o grande problema dele, como todos têm visto, não é em si a letalidade, mas em si quanto ele se espalha rapidamente, se dissemina rapidamente. Tanto é que a Organização Mundial da Saúde falou que se os países não tomassem medidas, até mesmo drásticas, como isolamento social, ele poderia atingir até 70% da população mundial. Veja bem, olha como se alastra rapidamente. A letalidade dele fica na faixa dos 2,5%, o que é compatível a uma dengue aqui no Brasil. Mas para idosos e pessoas na zona de risco, como eles chamam, pessoas diabéticas, com pressão aí desequilibrada, que tem alguma doença crônica, essa letalidade sobe para 15% ou mais. Aí fica muito perigoso. Bom, gente, o meu objetivo aqui não é ficar entrando em detalhes biológicos, até porque eu não tenho informação para isso, mas sim o estudo da história e como que isso pode cair em algumas provas, até porque provas como a Unesp têm cada vez mais caminhado para a interdisciplinariedade. Então, uma questão envolvendo história, biologia, por que não? Muito provavelmente podemos esperar. Então, eu gostaria de destacar algumas pandemias da história. Começando pela peste negra, talvez a mais conhecida aí, porque todo mundo estuda a peste negra quando vai estudar ali no finalzinho da Idade Média, quando estuda o tema da crise do século XIV, estuda ali a Guerra dos 100 Anos, a peste negra, um período de muita fome naquele século, acaba estudando então a peste negra, gente. E aqui é o seguinte, peste negra, popularmente conhecida como peste negra, porque o termo correto é peste bubônica. O que foi a peste bubônica? Gente, foi uma doença causada por uma bactéria que era encontrada em ratos, o famoso rato preto, o rato de esgoto. Tá? E essa bactéria alojada nesse rato, muitas vezes, como que ela vai ser transmitida? O rato vai picar a pessoa? Não. Tá? A pulga que se alojava no rato contaminado, muitas vezes picava as pessoas depois dessa pulga. Então a transmissão dessa bactéria ela se dava através das pulgas em ratos contaminados. Agora, é uma bactéria que tinha origem ali no continente asiático, tá? E que naquele período do século XIV, onde a Europa estava em constante comércio com o Oriente, seja por conta das especiarias das Índias, seja pela rota da seda que vinha da China, entre outras rotas comerciais, tá? As cidades italianas que estão bem ali no centro do mar Mediterrâneo, cidades portuárias como Gênova, Veneza, que viviam do comércio, vão ser as principais atingidas naquele momento.
pela peste bubônica, que vai ter esse nome por conta dos bubões, que eram o quê? Inchaços nas peles das pessoas. Muitos desses bubões ficavam em tons mais escuros, né, por conta da circulação sanguínea, causando manchas pretas na pele das pessoas. Daí vem o termo peste negra. Essa peste que matou cerca de 50 milhões de pessoas dentro do século XIV, um terço da população europeia, alguns dizem até 40% da população europeia, em questão de 10, 15 anos. Né, se alastrou rapidamente, não tinha higiene na Europa, então o número de ratos era altíssimo. Né? Então, por conta desse comércio e das embarcações que eram muito sujas também, traziam vários ratos e muitas pulgas, né? Você tem então a disseminação muito rápida da peste negra ou peste bubônica. Aí eu gostaria também de destacar, né, a varíola, que foi uma doença que matou aí cerca de, acredita-se, 300 milhões de pessoas ao longo da história, porque é uma doença muito antiga. O Ramsés II, lá no Egito Antigo, morreu pela varíola. A primeira vacina desenvolvida lá no finalzinho do século XVIII foi uma vacina exatamente para a varíola, ali por um inglês, né, desenvolvida. Aqui no Brasil teve uma atuação forte contra a varíola. Não podemos nos esquecer que no início do século passado tivemos a revolta da vacina, causada exatamente por conta da vacinação obrigatória contra a varíola, estabelecida pelo então presidente da República, Rodrigues Alves, em conjunto com o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, e o médico Oswaldo Cruz. Eles decidiram criar um novo Rio de Janeiro, derrubar os casebres, derrubar os cortiços, que marcavam o centro do Rio de Janeiro. Afinal, a abolição da escravidão tinha acontecido em 1888, os ex-escravos ficaram jogados, a nossa capital era marcada por pessoas desempregadas, moradores de ruas, pessoas vivendo em péssimas condições, muitos imigrantes que vieram para trabalhar e não conseguiram ficar em uma boa condição, viviam nesses casebres, nesses cortiços. Então, o que eles decidem fazer? Derrubar esses cortiços, esses casebres, alargar as ruas, que eram ruas muito estreitas, afinal o Rio de Janeiro ele era num molde imperial ainda, tá? Então as doenças se alastravam muito rapidamente, não tinha saneamento básico, então realmente eram muitas as doenças que assolavam a população carioca, e aí eles decidem destruir os cortiços e vacinar obrigatoriamente as pessoas, muitas vezes à força. Os agentes da saúde invadiam as casas e vacinavam as pessoas à força, causando a grande revolta da vacina no ano de 1904. Tivemos também a gripe espanhola, que não era proveniente da Espanha, mas acabou tendo esse nome, ficando conhecida assim porque atingiu muito a Espanha no início do século passado também. E aqui nós vamos para onde? Para a Primeira Guerra Mundial, gente. A Primeira Guerra Mundial, ela destruiu a Europa, deixou as pessoas em péssimas condições, inclusive de higiene, sem esgoto, sem nada. Por isso, muitas doenças no início do século XX se alastravam pela Europa e acabaram se espalhando pelo mundo. Uma delas foi a chamada gripe espanhola, que inclusive, por grande contradição aí da história e curiosidade, acabou matando o presidente Rodrigues Alves, que tinha sido o cara que queria acabar com as doenças, no seu primeiro mandato. Depois ele foi eleito novamente para a presidência do Brasil no final de 1918, mas acabou nem assumindo porque acabou morrendo em 1919 por conta exatamente desse vírus, que é também uma variação do vírus influenza, acabou morrendo de gripe espanhola. O que mais, gente? Temos também o H1N1, a gripe suína, que atingiu aí o mundo entre 2009 e 2010, também causado por um vírus, dissidente, aí uma divisão também do vírus influenza. Hoje nós temos vacina, mas é um vírus que sofre mutação sempre, então acaba trazendo mais problemas. Tivemos também a tuberculose, que atingiu o mundo entre o século XIX e século XX, o mal do século, como os românticos, poetas românticos chamavam, que inclusive matou poetas românticos como o Lord Byron lá na Europa, o Aloysio Azevedo, Castro Alves aqui no Brasil, a geração dos ultrarromânticos, que chamavam essa doença, a tuberculose, de mal do século, causada por uma bactéria também. Então, gente, foram muitas as doenças que atingiram grandes partes do mundo em momentos históricos importantíssimos. O HIV, a AIDS, como a gente conhece, que até hoje aí não tem cura, que também tem se alastrado e voltou a aumentar aqui no Brasil, muitas vezes pela diminuição do uso de preservativos, afinal ela é uma DST. Tá? Então devemos ficar atentos com essas doenças que o vestibular pode estar cobrando, e estudar a história para que não repitamos aí erros
né, e nem discursos de ódio e xenofobia como temos visto no Brasil na atualidade. Espero que vocês tenham gostado, gente. Um forte abraço e até a próxima.